Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sais. Nas funções inorgânicas na química, a gente tem 4 funções, que são elas: ácidos, bases, óxidos e sais. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sais. Os sais, pessoal, são uma das funções inorgânicas, diria que é uma das funções mais importantes, que pegando lá na história, do Brasil, na história do mundo, colonização, o sal era moeda de troca, valia muito dinheiro. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os sais. No nosso dia a dia, o mais famoso é o quê? O sal de cozinha, nosso famoso NaCl. Não, mas estava lá em cima como açúcar. Nossa, mas é sal. Mas a gente tem outros tipos de sais também que a gente utiliza no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem imagina que são sais. Alguns exemplos que eu trouxe pra gente, que é o sulfato de cálcio, que ele é utilizado em quê? Para gesso, para giz, então alguns casos de construção civil também a gente utiliza o sulfato de cálcio. E temos um outro exemplo aqui, o quê? O bicarbonato de sódio, que ele é utilizado como fermento ou também como quê? Antiácido para o nosso estômago. Então vamos entender um pouquinho como esses sais são formados, quais são os tipos, um pouquinho da solubilidade de cada um. Bom, os sais, eles são formados a partir de quê? De reações de neutralização. Então a gente vai ter um ácido reagindo com uma base para formar um sal e uma água. Mas não necessariamente essa reação de neutralização, ela vai ocorrer de forma 100%. Então o que vai acontecer? A gente tem sais com características ácidas, sais com características básicas, podemos ter também sais hidratados, onde a gente tem no retículo cristalino daquele sal algumas moléculas de água também. Então, sais, temos vários tipos de classificações deles, tá? Então, temos sais duplos também, os sais hidratados. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura e solubilidade, principalmente. Yes, science! Então, vamos voltar aqui na reação de neutralização. Um exemplo. Como que é formado o sal de cozinha? Através de uma reação com o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, formando o NaCl, cloreto de sódio, mais a água. Eu sei que vocês geralmente não gostam de nomenclatura, mas para a química isso é muito importante. E principalmente para os sais. Então, os sais, vocês vão lembrar que eles são provenientes de algum ácido. Então, como que seria a nomenclatura desses sais? A gente vai pegar o final do nome do ácido. Por exemplo, se o ácido termina em hídrico, ele vai ser eto. O sal vai ser eto. Por exemplo, ácido clorídrico, a gente tem cloreto de sódio. O ácido proveniente da formação daquele designado sal. Da mesma forma e de forma análoga, a gente vai ter o quê? O ácido, quando termina em ico, vamos ter formação do sal ato. E o final do ácido, quando é oso, vamos ter um sal formado com o finalzinho ito. Então, como que vai ser a nomenclatura? O nome do ácido de origem, com o final referente, mais di, e o nome do cátion daquela base de origem. Para a gente entender melhor, vou trazer 3 exemplos. Bom, pessoal, alguns exemplos para vocês entenderem melhor essa questão de nomenclatura, já que muita gente tem muita dúvida nisso. Trouxe aqui o ácido fluorídrico. A reação dele com uma base, por exemplo, o hidróxido de cálcio, ele vai formar o quê? O fluoreto de cálcio. Então, se eu tenho o ácido fluorídrico, eu vou formar o quê? O fluoreto de cálcio. E aqui a gente tem o fluoreto e o cálcio, lembrando que ele é proveniente do quê? Da base, que a gente vai reagir o ácido fluorídrico. Um outro exemplo também, a gente tem um ácido nitroso, HNO2. Quando a gente reage esse ácido nitroso com uma base, no caso o KOH, a gente vai ter a formação do quê? Do nitrito de potássio. Nitrito porque ácido nitroso, quando forma o sal, é o sal nitrito. E por fim, a gente tem o quê? O ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quando eu tenho a reação do ácido sulfúrico com o quê? Com o hidróxido de cálcio, eu vou ter a formação do sulfato de cálcio. Nada mais, nada menos do que ácido sulfúrico, terminou com ico, eu tenho sulfato de cálcio porque a base proveniente é o hidróxido de cálcio. Então, pessoal, não é difícil, mas tem uma regrinha aí que vocês precisam decorar.
mas também não é lá dos mais difíceis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade desses sais. Será que tem como a gente prever a solubilidade? Será que todos os sais são solúveis, por exemplo, em água? Então, vou projetar uma tabelinha para vocês para a gente estudar um pouquinho sobre isso. Bom, como a gente pode ver na nossa seguinte tabela aí, a gente tem sais derivados de, por exemplo, nitratos, nitritos, clorados, sempre são solúveis em água. Agora, os acetatos, geralmente eles são solúveis, com algumas exceções. Por exemplo, prata, por exemplo, mercúrio. Então, fluoreto, geralmente também são solúveis, com algumas exceções. Por exemplo, quando são provenientes de metais alcalinos terrosos, cobre, entre outros. Sais também provenientes de fluoretos, de haletos, né? Por exemplo, cloreto, brometo, também são geralmente solúveis, com algumas exceções, como demonstrados na tabela. E os sulfatos também geralmente são solúveis, com as suas seguintes exceções. Quando a gente tem sais, por exemplo, sulfetos, carbonatos, oxalatos, fosfatos, geralmente eles são o quê? Insolúveis em água, com as seguintes exceções. Quando eles são derivados de metais alcalinos, também quando o contraíon é NH4+. Bom, temos sais também que são insolúveis, por exemplo, demonstrados na tabela. Os sulfetos, carbonatos, oxalatos, fosfatos, mas temos algumas exceções, como metais alcalinos, alcalinos terrosos e também quando esses sais são provenientes do NH4+. Agora, trouxe para vocês alguns exemplos de sais para a gente testar a solubilidade. Bora comigo! Agora a gente vai fazer um pseudo laboratório aqui. Coloquei a luva só para representar o laboratório, mas não precisaria. Aqui eu trouxe água, trouxe alguns sais para a gente prever a solubilidade segundo aquela tabelinha. Então eu trouxe aqui o sulfato de amônio, trouxe aqui o sulfato de sódio, trouxe também o carbonato de sódio e esse azulzinho bonitinho, o sulfato de cobre 2. E é interessante comentar que esse daqui é um sal hidratado, lembrando que eu falei no início do vídeo. Então a gente vai colocar agora um pouquinho desse sólido, né, desse sal na água e vocês vão aí colocar nos comentários o que, segundo aquela tabelinha que eu falei antes, se seria solúvel ou insolúvel. Vamos começar com o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é um sólidozinho branco, bem parecido com açúcar, cristalinozinho. A gente vai colocar um pouquinho de sulfato de amônio no bekerzinho com água e a gente vai misturar um pouquinho. E a gente vai ver, olha, que é solúvel. Geralmente o quê? Os sulfatos são solúveis, temos algumas exceções, mas o sulfato de amônio não é exceção. Então temos aqui a solubilidade deste sal. O próximo é o sulfato de sódio. Na2SO4. Ele é um sólidozinho branco também, mas ele é mais parecido com o sal de cozinha, não tão cristalino quanto o sulfato de amônio. Água. Dá aquela misturadinha. Extremamente solúvel em água também a gente tem o sulfato de sódio. Bom, agora eu trouxe o carbonato de sódio. Carbonato, geralmente eles são o quê? Insolúveis em água, mas o carbonato de sódio tende-se a ser solúvel. Também é um sólido branco, bem parecido com o sal de cozinha, o carbonato de sódio. Então, colocamos aqui um pouquinho em água. Também é possível observar que ele é extremamente solúvel. E por fim, trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é um sólido azulzinho, hidratado, bem bonitinho. Sulfato de cobre 2, tá, pessoal? Colocou um pouquinho no beker, coloca um tiquinho de água. A gente pode ver que ele é um pouquinho, ele é solúvel, mas ainda tem uns pedacinhos. Então a solubilidade dele comparada aos outros sais não é tão grande. É o nosso sulfato de cobre hidratado. E só para finalizar, o nosso famosinho giz, que a gente, professora, usa muito. Vou colocar ele aqui, mas o que seria o giz? Seria o quê? O sulfato de cálcio. Então, colocando um pouquinho de giz, que a gente utiliza para fazer aula, com um pouquinho de água. E a gente pode ver, pessoal, olha aqui, que ele é insolúvel.
Apesar dos sulfatos geralmente serem solúveis em água, a gente tem a exceção, que é o sulfato de cálcio. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que são os sais, a importância deles, sobre lá aquela reação de neutralização, de como eles são formados. Algumas propriedades dos sais são extremamente importantes também, como seu ponto de fusão e pontos de ebulição extremamente altos. São compostos que se dissociam em água, então, o que significa isso? Geralmente eles conduzem eletricidade, tanto em meio aquoso, também em forma de sal fundido. Espero que vocês tenham entendido, principalmente, a importância desses sais. Até a próxima aula e até a próxima. Tchau, pessoal!